tarde, sejam bem-vindos à nossa 10ª edição do curso básico de Espiritismo. Na nossa 12ª exposição, nós teremos os irmãos Edilson Pereira, um grande amigo, que trabalha aí no Centro Espírita Francisco de Assis já há algum tempo e também nos ajuda e nos auxilia aqui nesse curso básico maravilhoso. E também teremos hoje a exposição do irmão Lima, também um ótimo expositor, nos tira muitas dúvidas. Hoje o nosso querido Edilson vai falar a respeito da Revista Espírita, de seu aspecto doutrinário, de janeiro de 1866. Hoje ele vai enfatizar a respeito das mulheres têm uma alma, os seguintes tópicos, e também das considerações sobre a prece no Espiritismo. O Espiritismo toma lugar na filosofia e nos conhecimentos usuais. E o irmão Lima, já aí na nossa segunda fase aí do curso básico de hoje, vai falar a respeito da coletânea de preces espíritas, já na segunda parte do Evangelho, em seus itens 3, 4 e 5. Vamos para a nossa prece para iniciar o curso de hoje. Queridos irmãos, agradeço por mais essa edição do curso que nos enriquece a cada dia que passa e que nos auxilia aí para a nossa evolução terrestre, né? Muito obrigada por esses queridos irmãos que nos ajudam, seja no curso básico, seja fora dele, e que estamos aí juntos no mesmo objetivo, que é o progresso moral, né? Assim seja. Boa tarde, meus queridos irmãos. É com muita alegria que damos sequência ao curso básico de Espiritismo, estudo desenvolvido pela Federação Espírita, sobre a coordenação do nosso querido irmão Richard, né, que tanto tem nos ajudado aí nessa jornada de estudo perseverante. E hoje nós fomos convidados e aceitamos com muita gratidão no coração dele ter lembrado do nosso nome, para fazermos o estudo da Revista Espírita de 1866, mais precisamente o fascículo de janeiro de 1866. E neste fascículo, né, nós temos 7 artigos, né, distribuídos, né? Kardec usou a Revista Espírita como laboratório de estudo, né, para as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, ele sempre lançava, né, diversos artigos que depois a gente vai encontrar nas obras da codificação, nas obras fundamentais, né, na Pentateuco e diversas outras obras de Kardec. Então, essa revista de janeiro de 1866, nesses artigos ela traz As Mulheres Têm Alma, é o primeiro artigo. O segundo, Considerações sobre a Prece do Espiritismo. O terceiro, Necrológio, né, a morte do Senhor Didier. Traz também correspondências, ele traz a carta do Senhor Gilberto. A Jovem Catalépica da Suábia, que é um estudo psicológico muito interessante, convido todos a ler com bem tranquilidade. Poesia Espírita, de Alfredo de Musset, ele traz isso também. E traz também o Espiritismo tem lugar reservado na filosofia e no conhecimentos usuais, né? Que é também um artigo belíssimo sobre um dicionário. Nós vamos nos ater a alguns pontos desses 7, não vamos discorrer sobre todos, porque o tempo também é curto, né? Nós temos um tempo limitado. Vamos fazer alguns apontamentos. Para que possamos aprofundar os estudos, a gente precisa ler. Então, fica o convite para que sejam por todos, né? Como a gente fazia sempre presencialmente, convidava todos os participantes do curso a estudar a Revista Espírita. E é estudando que a gente consegue, né, trazer mais entendimentos. Então, sobre esse artigo Se a Mulher Tem Alma,
era uma preocupação da época, e aí Kardec na revista, né, nessa revista ele traz esse apontamento, porque por muito tempo, né, se acreditou que a mulher não tivesse alma, né? E a alma aí, Kardec faz um entendimento, né? Ele traz um entendimento de alma com a visão da doutrina espírita, do que é alma, e também o pensamento de alma como razão, como entendimento das coisas, né? Por muito tempo se considerou, né, erroneamente, lógico, a mulher como um ser que não tivesse tanto conhecimento, que não tivesse o embasamento, né, da razão, como propriamente dita. E na história, né, da humanidade como um todo, a mulher ela sempre foi colocada como um ser à parte, não ser, se a gente for pensar, né, nos pareceres absurdos, né, que surgiram, né, durante o entendimento da nossa evolução, inclusive de pensar que a mulher não tivesse alma, não deixava de ser verdadeiro para aquele entendimento anterior, né? A Idade Média, principalmente, teve vários exemplos em que se questionava se a mulher possuía um espírito, né, a animar o corpo físico dela. E a própria Bíblia, né, se a gente for estudar o Velho Testamento, aí você vai encontrar, eu estava dando uma lida legal e engraçado que tem muitas coisas sobre a mulher que só busca, de alguma forma, minimizar a inteligência e a grandiosidade que a mulher representa para a humanidade, né? Eu estava pesquisando também em relação à divisão de homens e mulheres na quantidade de habitantes hoje encarnados no planeta. A de homem ainda é superior, né, a de mulheres. Mal distribuído, porque às vezes tem mais mulheres numa região do que homens em outras. Aqui no Brasil a gente tem 51% da população do sexo feminino, ou seja, ela é maior, é diferente do resto do mundo, quando a gente pega o mundo como um todo, e 49% do sexo masculino. Mas para a doutrina espírita, isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que não é esse entendimento que a gente precisa ter. Mas voltando ao entendimento que a Bíblia trazia, né, para a gente ter assim o primeiro pensamento naquela fábula que tem na Bíblia, que eu considero uma fábula, sobre Adão, né, e Eva, que Deus teria tirado da costela de Adão esse ser que veio para fazê-lo cair em tentação, perverter Adão, né, transformá-lo num ser pecaminoso e ser expulso do paraíso. Então, quando a gente vê esse entendimento, né, de que a mulher veio sempre para fazer, de alguma forma, trazer o enfraquecimento do homem, né, na sociedade, ou onde ele quer. Depois a gente tem vários casos, Dalila, né, o caso da Dalila, que cortou os cabelos de Sansão para que ele pudesse ser submetido à humilhação, e depois a morte lá pelos filisteus. Então se encontra muitos casos. A mulher, você vai lá para o Velho Testamento, você pega Salomão, que mesmo esposo da filha do faraó, ele tinha 300 concubinas, né? Ele tinha 300 concubinas e 700 princesas, ou seja, ele tinha de relacionamentos conjugais com mais de 1000 mulheres. E a mulher não podia fazer isso, né? A mulher que foi pega em adultério foi levada para Jesus para ser lapidada. E aí questionaram Jesus, e aí Jesus simplesmente coloca o homem para raciocinar, para pensar, né, mais em como perdoar, olhar para dentro de si, reconhecer a sua deficiência antes de apontar o dedo para o outro. E aí ele, não é que ele não deixou que ela lapidasse, né? Ele colocou sobre a responsabilidade de cada um analisar seus atos, e aquele que tivesse sem erro, que jogasse a primeira pedra da mulher, como a lei mandava, porque até aquele tempo a lei determinava. A Igreja Católica, a gente teve várias, né, sem querer estar enumerando, mas teve, durante muito tempo, a mulher tinha uma imagem, por alguns dos papas da Igreja Católica, como de insegurança instável, né? E
a gente hoje, nesse novo amanhecer do terceiro milênio, para o Ocidente, a mulher ela ainda necessita de um movimento de libertação, e isso vem acontecendo. No Oriente, né, em alguns países da África, do continente africano, da Ásia, em algumas crenças religiosas, em alguns regimes políticos, principalmente, a mulher ainda é muito submissa ao homem, ela é sofredora mesmo. Então, quando Kardec traz nesse seu artigo, logo que a mulher tem alma, ele já vem dizendo assim: a negação ainda é um princípio da fé em certos povos. Sabe-se a que grau de avitamento essa crença as reduziu na maior parte dos países do Oriente. Aquela época que Kardec escreveu, né, era muito maior isso no Oriente. O Ocidente tinha, mas não era tão conhecido. Mas a gente até hoje ainda precisa entender, né? E a mulher precisa se fazer forte para poder ocupar o lugar no espaço, seja em regime de igualdade, né? Igualdade com o homem, na política, no trabalho, no meio social, no meio corporativo. E ainda dizia assim: embora hoje nos povos civilizados a questão esteja resolvida em seu favor, o preconceito de sua inferioridade moral perpetuou-se a tal ponto que um escritor do século passado, ou seja, do século XVIII, né, porque ele estava escrevendo isso no século XIX, dizia assim, cujo nome ele não lembra, né, ele não coloca, mas ele definia a mulher como um instrumento de prazer do homem. E, infelizmente, até hoje nós temos homens que ainda pensam nisso, descaradamente. E aí ele ressalta que era uma definição mais muçulmana do que cristã. E realmente, na cultura muçulmana, a mulher ela é entendida como um instrumento de prazer, né, para o homem. E durante muito tempo elas aceitaram essa submissão como uma coisa natural. Tão poderosa que era a força do hábito. Então a mulher, ela por si só, ela se permanecia como submissa ao homem, né? Ela entendia. Eu lembro que quando era criança, menos de meio século, né? Estou com 54 anos, e aí com meus 10, 12 anos, a minha mãe era uma voz dentro de casa que não tinha voz. Ela comandava os filhos, mas quem mandava em tudo era meu pai. Então, você tem uma ideia de como isso, né, pegava muito. Então, a discriminação contra a mulher é produto, vem dentro da Revista Espírita, né, Kardec trazendo essa observação, que a discriminação contra a mulher é produto do sistema social, sedimentado através dos séculos e não guarda qualquer relação com a natureza. O machismo ocorreu por força física e totalmente injusto. Então Kardec já começa a abordar isso, que esse entendimento machista que todos nós temos ainda, ou tínhamos, com relação ao separatismo da mulher ser inferior ao homem, de não ter nem alma, nem que alegre o seu espírito, isso era cultural, mas baseado pela força física e injusto. Não é nada natural, isso não é uma lei da natureza. E para isso, aí vem a doutrina espírita, né, nos trazendo na questão 201 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona a espiritualidade benfeitora. O espírito que animou o corpo de um homem podem, em uma nova existência, animar o de uma mulher ou vice-versa? E aí a espiritualidade benfeitora diz sim, são os mesmos espíritos que animam o homem e as mulheres. E na 202, que eu achei belíssima, né, ele diz assim, quando está na erraticidade, né, quando o espírito ainda não está encarnado, ele prefere encarnar como homem ou como mulher? E aí a resposta é bela, eu acho muito bonita. Ele diz, os espíritos encarnam como homens ou mulheres, porque não tem sexo. Ou seja, como espírito nós não temos sexo. O sexo é algo biológico, é algo humano, né? Como devem progredir em tudo, ele continua na resposta. Cada sexo, assim, cada posição social, não é só pelo sexo, mas também pela posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência, ou seja, adquirir aprendizado.
aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens. Então, a doutrina espírita nos traz esse entendimento de que o espírito ele vai passar pela experiência humana como sexo masculino e passar na experiência humana como sexo feminino. Então, essa resposta nos traz esse entendimento, e em várias outras passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho, vem esse entendimento de que o espírito ele não tem sexo propriamente dito. Ao desencarnarmos, pelo grau de inferioridade que nós estamos ainda, a gente se apresenta ou se encontra, se entende no sexo que estávamos, mas é só algo psíquico, né? Como luz divina que somos, como centelha divina, e se a gente pensar numa centelha, a centelha não tem forma, não tem sexo, não tem instrumento corporal. Então a gente tem que entender dessa forma, para que a gente possa seguir nossa caminhada evolutiva, seguir nosso roteiro de conduta, né? De crescimento espiritual. Então essa resposta é belíssima, quando ele diz que a gente precisa experienciar, né? Não só pelo sexo, mas pelas condições sociais, né? Você pode vir numa condição social abastada, numa outra encarnação você vir numa condição social de sofrimento, de penúria, de miséria. Você pode vir com um corpo perfeito, numa outra reencarnação tendo problemas biológicos, né? No corpo físico, mas que a gente entenda isso. Então, ele continua também dizendo no texto da revista, que ele disse: se houve discriminação por parte do homem, tivemos também a acomodação da mulher. A gente tem que pensar sempre muito nisso, porque hoje a gente vê os movimentos, né, das mulheres se unindo, né, buscando esse espaço que ela tem. Aí a gente pensa assim, aqui no Brasil, a maioria da população é mulher. Nós temos os cargos eletivos, por exemplo, de Congresso, no Senado, nas prefeituras, um percentual muito pequeno de mulheres comandando o nosso país, né? E eu acredito que quando as mulheres forem maioria, né, e aí vale a gente aproveitar esse período aí que vem de eleições municipais e com os vereadores para buscar, né, os casos, as mulheres que estão à frente aí, porque como é culturalmente o homem ser mais forte, ser mais perverso, ser mais bravo, ser mais... Também é o homem ser mais corrupto. E as mulheres, lógico, né, tudo tem exceção, mas as mulheres, elas têm um cunho moral mais desenvolvido que os homens. Então, quando ele diz que houve acomodação da mulher, porque explica porque a luta pela libertação demorou tanto, né? E vem demorando ainda, porque em certos lugares do mundo essa libertação ainda não existe. Encontrando resistência não somente dos homens, como também de muitas mulheres. E a gente hoje em dia ainda vê que diz que a mulher não tem que estar envolvida em certas coisas. Tem algumas crenças religiosas, principalmente aqui no Brasil, que diz que a mulher não é para estar, né? Você não encontra a mulher, sem querer criticar nenhuma religião, comandando missa, né? Já tem uma abertura, já tem alguém, já estão vendo alguma coisa, mas independente, né? Conduzindo muitas religiões, você não vê as mulheres, é sempre os homens, e isso precisa mudar. Na política, na religião, na comunidade, nas lideranças, né? Eu costumo dizer, nas ciências como um todo, a mulher agora mesmo teve umas mulheres que ganharam aí o prêmio Nobel. A gente tem que valorizar isso, né? Mostrando a mulher como... E Kardec, nesse artigo, ele começa a falar, porque justamente tinha uma universitária que formou-se em bacharel, né? E a universidade não queria dar o diploma para ela. E aí se criou naquela sociedade, lá em Paris, na época, essa demanda de que se ela se formou-se, e salvo não me engano foi 4 ou foi 5 mulheres que já tinham se formado na universidade, e aí a universidade não queria otorgar o diploma. E aí, na época, ficou aquele embate. Então, não tem nenhuma lei que diga que ela pode ter o diploma, mas também não tinha nenhuma lei que proibisse. Então, por si, acharam por bem diplomar a jovem, né? E aí começou-se a revolução como um todo. Então, ele diz assim: Jesus ensinou que tudo que fazemos ao nosso semelhante, de bom ou de mal, recebemos de volta, porque seremos punidos naquilo que
pecamos, pagando até o último ceitil. Aí eu acho bonito que eu digo. Os machões, nesse aí já veio uma expressão agora que eu peguei de uma reportagem que diz assim: os machões opressores de hoje, infalivelmente, serão mulheres oprimidas de amanhã. Então, que a gente tenha esse entendimento de não causar nenhuma mal-estar àquele ser que caminha conosco só porque é de um outro sexo. A liberdade essencial entre homem e mulher é um direito natural, ou seja, a liberdade é um direito natural. Isso sim, e não subjulgamento, né? Que mais cedo ou mais tarde se estabelecerá a terra inteira. Então, que a gente tenha esse entendimento quando pensar, né? Nós homens principalmente, que ainda somos renitentes ainda, grosseiros, mas que a mulher também busque o seu espaço, né? Busque o seu espaço no meio como um todo, na sociedade, na ciência, na política, na administração, em todos os campos, todas as áreas que a mulher coloque, se imponha para isso. Porque numa próxima encarnação a gente pode vir como mulher, e se a gente espezinhou agora, seremos espezinhados mais na frente. Então que a gente tenha esse entendimento, tá certo? Dando sequência no nosso estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo artigo, que é as considerações sobre a prece no Espiritismo, né? E Kardec recebia muito questionamento, né, na época sobre a prece, se a prece tinha utilidade, né? Então, ele diz assim, começa dizendo, né, dentro das correspondências que ele recebia, ele diz, cada um é livre de encarar as coisas, isso era as pessoas questionando justamente porque não acreditavam no tamanho da prece, ou na força da prece, na necessidade da prece. Ele diz, cada um é livre de encarar as coisas à sua maneira, e nós, que reclamamos esta liberdade para nós, não podemos recusá-la aos outros. Mas do fato de uma opinião ser livre, não se segue que não se possa discuti-la, examinar o lado forte e o fraco, pesar suas vantagens e inconveniências. Dizemos isto a propósito da negação da utilidade da prece, que algumas pessoas quereriam erigir em sistema, para disto fazerem uma bandeira de uma escola dissidente. Então, algumas pessoas achavam isso, né? Tinham esse entendimento que a prece não tinha utilidade nenhuma. Para que eu vou orar? E aí eles questionavam, o texto traz lá, né? Para que eu vou orar a Deus, se Deus é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, e Ele já sabe tudo que eu preciso. Eu vou orar a Ele, mas para quê? Para que eu vou conversar com Ele se Ele já sabe tudo que eu preciso? Então, se Ele achar por bem, Ele vai me dar, senão não tem para quê. Para que eu vou orar por um espírito, ou para um anjo qualquer, para um espírito superior, para um anjo que teoricamente, hierarquicamente esteja superior a mim, se ele também não vai poder fazer nada, porque tudo quem faz é Deus. Então, tinha esses questionamentos, né? E ele vai e traz esse entendimento da doutrina espírita para a gente, rebatendo essas refutações, esses questionamentos. Ele refutava esses questionamentos que se traziam na época, e até hoje tem várias pessoas que não entendem esse poder da prece. E aí ele diz assim, a questão da prece, que já foi discutida bastante, de modo que é útil repetir aqui o que se sabe a respeito, né? Aí ele diz assim, o Espiritismo proclama a sua utilidade não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação, desde que pelas leis fluídicas, ou seja, a doutrina espírita baseada em sua filosofia científica, porque a doutrina espírita tem um tripé, né? Ela tem ciência, sua base na ciência, na filosofia, com cunho religioso, com caráter religioso. Então, a parte científica da doutrina espírita, que estuda o magnetismo, a fluidoterapia, ela compreende o poder do pensamento. Igualmente compreendemos o poder da prece.
tem esse entendimento de que o nosso pensamento, que é energia, e tudo que nos envolve, né? É energia mais sutil, energia mais condensada. O corpo material é energia condensada, o espírito é energia mais sutil. Então, o pensamento é a energia. Então, estamos todos imbuídos, né, dentro do fluido cósmico universal. E transmitir esse pensamento é uma forma de conduzir energia. E essa energia é poderosa. Ela tem comunicação entre os seres. Então, ele diz que é também um pensamento dirigido para um determinado fim. Então, quando você direciona fluidicamente aquele pensamento, direciona aquela sua força energética, emana, e a gente percebe isso, quem estuda os fluidos, né, quem consegue, quando você se concentra em algo, né, pelo pensamento, aquilo se torna uma força motriz e se movimenta, né? Existe já alguns pensadores que dizem que o bater das asas da borboleta no Oriente movimenta as ondas no Ocidente e vice-versa, né? Então, que a gente tem esse entendimento do que o poder da prece. Quando eu li esse artigo, eu recordava de quando o Ayrton Senna desencarnou, né? E foi num domingo pela manhã, e à tarde no Maracanã lotado, era um jogo, tinha muita gente, então o Maracanã estava cheio, então fizeram a oração por ele naquele momento. E como ele era uma pessoa muito querida pelo Brasil, né, todos os brasileiros, era a representação máxima para cada um de nós, como um ser, né, nacionalista, e que amava seu país e sua pátria, e naquele momento que todos estavam orando, dizem, né, e foi relatado por vários médios videntes, que a energia que saía daquele conglomerado, ou seja, uma prece coletiva, todos emanando aquele sentimento de gratidão a ele, que ele pudesse ser amparado, ser protegido naquele momento. Diz que a energia que saía do Maracanã, o médium vidente, inclusive, tem um relato de Chico Xavier na internet, falando sobre isso, diz que era belíssimo. Então, entender a prece como essa necessidade faz a gente buscar mais ainda a doutrina espírita, entender isso. Em relação à divindade, era o questionamento de dizer que se Deus sabe tudo que a gente tem, para que a gente está orando a Ele, a doutrina espírita vem dizer assim: em relação à divindade, é um ato de adoração e de humildade e de submissão. É isso que a gente precisa sempre entender, sempre submissa à vontade de Deus, que não se pode recusar sem desconhecer o poder e a bondade do nosso Criador. Então, qual de nós, em algumas dificuldades, já recorremos e pedimos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus, para nos acalentar, nos auxiliar, e não fomos atendidos, né? Em muitas necessidades. E aí ele diz assim também, aí vai e diz: em relação aos espíritos, porque às vezes tinha questionamento também, você está pedindo a espíritos superiores, ou pedindo a anjos, ou pedindo a santos, né, na época. Então ele diz assim: em relação aos espíritos, que nada mais são que as almas dos nossos irmãos, a prece é uma identificação de pensamento, um testemunho de simpatia. Ó, o pensamento é um testemunho de simpatia, você ser simpático, você se unir, né, em sintonia com aquele ser que já não está mais no mundo material. Repeli-la é repelir a lembrança dos seres que nos são caros, porque essa lembrança simpática e por si mesma, uma prece, aliás, sabe-se que os que sofrem a reclamam com insistência, com um alívio às suas penas. Se a pedem, é que ela necessita. Recusá-la é recusar um copo de água ao infeliz que está com sede. Ou seja, a espiritualidade que sofre com as nossas preces, as socorre, as ajuda, né? Se a gente pegar e ler lá o livro do Nosso Lado, do André Luiz, ou ver o filme, a gente vai ver que quando a senhorinha fazia prece por ele, isso o ajudava, né? E ele não percebia, mas o ajudava de alguma forma. Então a prece pois, uma necessidade universal, independe das seitas e das nacionalidades. Todo ser vivente, ele tem instintivamente um
entendimento de um Deus maior do que ele. Então, a prece, ela é a forma de que nós que somos fracos, né, nos sentimos mais fortes, mais revigorados, né, buscarmos a felicidade, buscarmos o consolo através dessa ligação com o divino, com o nosso Criador, com o nosso Deus. Né. Abolir a prece é privar o homem de ser mais poderoso apoio moral na adversidade. Então, quando a gente está moralmente baixo, a prece nos ajuda e ajuda muito. E trazendo aí, porque o tempo já é curto, eu estou olhando a hora aqui, eu acho que já estou até extrapolando o horário, mas vamos abordar ainda o finalzinho, o 7º artigo dessa revista, de janeiro de 1866, que fala sobre o espiritismo tem lugar reservado à filosofia e aos conhecimentos usuais. O que era Kardec trouxe esse artigo, né? Ele trouxe esse artigo porque na época foi criado um novo dicionário universal, um dicionário onde trazia muita informação, foram consultadas mais de 400.000 obras para compor esse dicionário, e Kardec era um dos primeiros nomes, né? Quem elaborou foi o Maurice Lachatre, com outros cientistas e escritores da época, mas apoiado nos trabalhos de Kardec, de Andral, de Burnoff, de vários, né? Tem vários lá que colaboraram. Então, quando trouxeram isso à tona, Kardec, na sua simplicidade, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: devemos fazer notar, inicialmente, que o nosso nome se acha à testa dos autores, ou seja, logo no início dos autores, era o primeiro nome, cujas obras foram consultadas. Foi a ordem alfabética que assim o quis, não a preeminência, ou seja, tinha pessoas muito mais preeminentes do que ele, apesar dele ser um grande estudioso da época, né? Já tinha um nome conhecido como Hipólito Leon, mas colocaram como Allan Kardec por conta da letra, né? Por ordem alfabética. E ele diz o seguinte: o novo dicionário universal é o mais exato, o mais completo e o mais progressivo de todos os dicionários, ou seja, era uma atualização para aquela época, né? Muito progressista. Então trazia sobre física, matemática, religião, geografia, astronomia, todos os assuntos trazia. E aí ele vai trazer o seguinte, ele diz assim: o dicionário não tem por decidir se ela é boa ou má, né? Ou seja, boa ou má, o que estava sendo abordado. Ele traz vários exemplos, ele traz a alopatia, né? E a medicina homeopática. Ele traz o entendimento do que é uma e outra. Você não precisa concordar que uma é melhor do que a outra ou que uma vai fazer o trabalho da outra, né? E aí ele diz, porque o que é aprovado por uns pode ser censurado por outros, né? Apresentando-a na sua integridade, não lhe resume a responsabilidade, ou seja, apresenta os temas, né? Mas que a responsabilidade seja dada àquele que vai estudar. Então era um dicionário que trazia o entendimento das coisas, como funcionava. E aí, dentro dos temas espíritas que era trazido naquela apresentação, no dicionário, ele elenca, eu peguei só uma partezinha, quando ele começa a falar do que é alma para o entendimento da doutrina espírita, né? Ele diz que a alma é o princípio inteligente que anima os seres da criação e lhe dá o pensamento, a vontade e a liberdade de agir. Ela é imaterial, individual e imortal, mas sua essência íntima é desconhecida. Não a podemos conceber de modo algum isolada da matéria, senão como uma abstração. Unida ao envoltório fluídico etéreo ou perispírito, ela constitui o ser espiritual concreto, definido e circunscrito, chamado de espírito. Ou seja, o espírito tem um corpo fluídico chamado perispírito. Esse perispírito se acopla à matéria orgânica quando vai reencarnar. E aí você tem o espírito, que é o ser pensante, né? Que é a inteligência, o perispírito, que é o ser que transmite essa vontade, esse pensamento, e o corpo físico que executa, enquanto encarnados. Quando o corpo perece, o corpo material perece, estamos desencarnados, a alma continua com o corpo perispiritual que vai se adequar
aos mundos onde ele precisar reencarnar. Então, meus irmãos, o tempo é pouco, é curto. Eu espero ter conseguido abordar esses 3 artigos que eu selecionei, mas convido vocês a lerem os demais, porque é belíssimo. E que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa semana e que no próximo sábado à tarde possamos nos encontrar sobre as bênçãos do Mestre Jesus. Muito obrigado a todos, muito obrigado à Federação Espírita do Estado do Ceará por essa oportunidade, a seu Richard pelo essa possibilidade de estarmos aqui trazendo um pouco desse conhecimento da doutrina espírita, e vamos estudar um pouco a revista espírita, certo? Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Dios, por essa maravilhosa exposição. De agora em diante, quem vai expor vai ser o nosso irmão Francisco Lima. Vai falar sobre a segunda parte da coletânea de preces espíritas, que você pode acompanhar no Evangelho. Os itens vão ser o 3, o 4 e o 5. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Francisco Lima, militante, estudante da doutrina espírita. E graças a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, em especial ao nosso irmão Richard, que junto à Federação Espírita do Ceará sempre nos convida para fazer o trabalho de Jesus com muito amor, carinho e dedicação. E eu me sinto feliz e grato por essa oportunidade. Hoje nós vamos comentar, bater um papo, trocar algumas ideias sobre a coletânea de preces espíritas. Elas estão contidas no capítulo 28. É o maior capítulo do Evangelho. O segundo maior capítulo é o capítulo 5. Mas, às vezes, eu me pego entristecido por perceber que algumas pessoas que conversam comigo sobre os estudos da doutrina espírita, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes acontece a partir do primeiro capítulo, esquecendo a introdução, que é riquíssima, e só chega até o 27º capítulo. E a coletânea de preces tem um motivo para estar lá, e nós vamos dissertar um pouco sobre isso. Como nós estamos falando de prece, eu rogo a Deus que nos autorize agora um contato, uma conexão para falarmos com o alto. Aqueles que sentirem a vontade, fechem os olhos para que possamos fazer uma prece e assim convidar os bons espíritos para nos auxiliar, para nos intuir no discernimento do dia. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Em nome do nosso Pai, causa primeira de todas as coisas, com alegria e respeito ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, em agradecimento a todos os espíritos que se aproximam de todos nós para nos auxiliar no progresso moral e um dia nos entregar a felicidade absoluta. Que assim seja. Eu, particularmente, gosto muito da prece de Francisco de Assis, porque ela contém vários caracteres importantes. O principal
nos ensinar a vencer as nossas más inclinações. Então ele pede na prece que façamos tudo o contrário. Onde tiver o ódio, que eu leve o amor, e assim ele discorre sobre todos os versículos dessa prece. Uma prece extremamente inspirada e que o mundo até hoje adota como uma das preces mais eficazes, assim como o Pai Nosso. E eu tenho percebido resultados maravilhosos. Em algumas oportunidades, algumas pessoas vêm me contar sobre sonhos. Né? Isso acho que é comum na vida de todo militante do Espiritismo, todo estudante do Espiritismo. E conta que tem pesadelo e que tem imagens e pessoas e situações desagradáveis. E eu sempre ensino, ou melhor, eu sempre indico, porque eu não estou aqui para ensinar, estou aqui para aprender, eu sempre indico que eles procurem ter o hábito da prece. Quando for dormir, respirar, se concentrar, colocar oxigênio no cérebro, tentar encontrar um motivo para conversar com Deus, um pedido útil, justo, de preferência para outrem, mas se ele tem alguma necessidade, que ele expresse claramente essa necessidade nessa conversa com Deus. E explico a ele que essa conversa se dá através da vontade dele, da concentração que vai fazer o religare, que vai convidar o seu anjo da guarda. Se o anjo da guarda não tiver ainda em condições de atender imediatamente aquela solicitação, convida o que está acima dele, um espírito superior. Se esse ainda precisar de auxílio de alguma sorte, vai convidar os espíritos puros. Esses espíritos puros também, se precisar discernir sobre o pedido, para que o pedido seja atendido em plenitude, convida os espíritos de escola. Os espíritos de escola, se não conseguir por algum motivo ser muito complexo aquele pedido, aquela situação, convida Jesus Cristo. Jesus Cristo intercede por nós junto a nosso Pai, a Deus, e aí esse pedido é atendido conforme a sua utilidade, conforme o auxílio que ele vai ocasionar na nossa vida, na direção do nosso progresso. Nenhum pedido frívolo, desnecessário, egoísta ou pedido de qualquer sorte inútil será atendido. E muitas vezes nós nos sentimos até abandonados por Deus porque nós temos pedidos totalmente fúteis e não estamos percebendo que aquilo que nós estamos pedindo não precisamos. E quando o desejamos com muita vontade, com muita sorte, provavelmente irá nos fazer algum tipo de mal, irá nos causar algum tipo de problema, e Deus, em sua infinita misericórdia, evita ao máximo que essa situação chegue até nós. Mas a nossa forma de ser ainda, um tanto quanto acanhada, incompreensiva, termina nos levando a essa situação de exigir, às vezes, que Deus nos dê isso ou aquilo, e pelo seu livre-arbítrio, pelo poder do pensamento, você atrai aquela graça, e aí você atrai aquela graça de um ambiente diferente da vontade de Deus, e que ele não vai impedir que isso aconteça por respeitar o nosso livre-arbítrio, e aí nós amargamos momentos muito difíceis. Eu vou dar um exemplo muito claro. As pessoas que passam a vida inteira tentando ganhar numa loteria esportiva, por exemplo, jogam durante anos a fio, desejam ganhar. Eles desejam tão fortemente que um dia ele acerta. Quando ele acerta, não está preparado para viver na opulência, para viver com aquela quantidade de recurso financeiro, e aí começa a cometer vários desvarios, várias situações desagradáveis, e vive uma vida realmente que ele não esperava que seria tão desagradável. E nós temos históricos aí enormes de pessoas que um dia tiveram essa quantidade de riqueza material e, na verdade, esqueceram de valorizar a riqueza espiritual que está na humildade e na simplicidade. E perderam tudo, contraíram problemas processuais, contraíram problemas pessoais, se sentiram enganados, sentiram
prejudicados depois de ter conseguido aquilo que, com certeza absoluta, quando ele viu os 6 números e o volume de dinheiro na conta dele, ele disse que foi obra de Deus. E, na minha particular opinião, aí é minha opinião, eu não acredito que Deus nos autorizaria tamanha tarefa sem estarmos preparados. A riqueza vem para o homem para ensinar a ele a dividir. E quantos homens desejam tanto essa riqueza e já aprenderam, antes de tê-la, a dividir, a compartilhar, a ser fraterno, a cuidar dos seus irmãos? Pouquíssimo, porque aquele que sabe e ama partilhar, e ama ser caritativo, e ama ser fraterno, a providência chega. Aí sim, Deus providencia tudo o que você precisa e não aquilo que você quer. Nós vamos ao assunto de hoje, né? Coletânea Espírita, né? Sobre prece. A luz do Espiritismo está ali no capítulo 28 e hoje nós vamos tratar especificamente do item 3, 4 e 5, até porque devido ao tempo nós não vamos ter a oportunidade de conversar mais amplamente sobre esse assunto. Seria para mim uma honra, sem dúvida, mas vamos tentar aqui de alguma forma explicar, ou melhor, passar para vocês aquilo que nós humildemente entendemos e espero que isso contribua para a sua compreensão também, ok? Por que uma coletânea de prece? Tá? O capítulo 28, ele foi propositadamente deixado por últimos pelos espíritos de escola, espíritos que estavam responsáveis por montar, por ditar para o médium que passou para Kardec, e Kardec codificou também o Evangelho segundo o Espiritismo, por um motivo muito simples, para apresentar ao leitor, ao estudante, ao investigador da doutrina espírita, uma síntese de todas as massas morais ensinadas pelo Cristo. Ali está um retorno à leitura anterior, até o 27º, desde a introdução, onde você deve estudar com calma. E o primeiro capítulo, ou seja, a primeira prece apresentada, versículo a versículo, comentado, é o Pai Nosso. Foi a primeira oração que Jesus Cristo ensinou, que passou para todos nós, né, no monte, com muito amor, ensinando passo a passo, palavra a palavra, e que nós trazemos até hoje no nosso coração. Todas as crianças nascem, quando começam a balbuciar as primeiras palavras, o pai, a mãe, independente se é evangélico, católico ou espírita, traz o Pai Nosso para o seu seio familiar e ensina os seus filhos a fazer uma prece, e ele ali, ao decorrer da vida dele, vai aprendendo outras preces. Então, o motivo da coletânea era para sintetizar, para colocar um resumo com riqueza de detalhes sobre quais são as preces, o motivo dessas preces, para quem, por quê, para quê. Está tudo muito bem explicado e eu desejo que você volte lá, se você não leu o capítulo todo, e faça uma investigação, palavra por palavra, capítulo a capítulo, porque isso vai fazer a diferença na sua compreensão sobre o poder do Evangelho no seu dia a dia. Evangelho no lar, Evangelho da cabeceira da cama, antes de dormir, logo depois que acordar. Como eu estava explicando antes, eu acho que eu não terminei. Quando essas pessoas têm esses sonhos, têm essas dores de cabeça, esses desejos difíceis e que me buscam ajuda, eu ensino. Antes de dormir, você se concentra, se conecta, procura respirar, se conectar com seu anjo da guarda, e aí você faz uma prece do Pai Nosso. E explico a ele todo um poder do Pai Nosso. E aí deixo até, às vezes eu dou uma cópia do Pai Nosso feito pelo Chico Xavier, que também é muito lindo, muito poderoso. Quando você acordar, antes mesmo de colocar o pezinho no chão, você pensa na noite que teve, tenta lembrar dos seus sonhos, você vai reduzir essa lembrança ao longo do tempo e você faz uma prece de Francisco de Assis. Aí eu explico. Observe que a prece de Francisco de Assis ele prepara para o trabalho cristão, pedindo a Jesus que te transforme e que te permita ser mais humilde, ser mais simples. E passe o dia lembrando disso.
Porque muitas vezes nós oramos, segundos depois nós esquecemos o conteúdo da nossa oração. Ou seja, a prece é um contato que nós temos com Deus. A prece é a nossa forma de ligarmos com o Pai, com os nossos irmãos que estão do outro lado, com os nossos anjos da guarda, com os nossos familiares, até nos ligarmos àqueles espíritos sofredores para que se aproximem com mais quietude, com mais tranquilidade, com o coração um pouco, a mente, a consciência um pouco mais aberta, para poder passarmos as explicações do que entendemos, do que fica até talvez melhor para ele, para que ele possa sair daquela situação de sofrimento. Então, quando essas pessoas me procuram achando que eu vou adivinhar o pensamento delas, ou vou adivinhar o sonho, ou vou traduzir esse sonho, eu não me envolvo nisso, né? Evito a todo custo fazer qualquer comentário do que significa sonhar com cobra, com cachorro, que explico. O sonho é a nossa vida na espiritualidade. Antes de dormir, se você fizer uma prece e pedir a Papai do Céu serviços úteis e se conectar com esse sentimento útil, você vai para uma estação de trabalho, para uma estação de conversa, para um local de um bom encontro. Você vai conversar com seus familiares. Provavelmente você não lembre no outro dia, mas ao acordar, para se preparar para a vida, que nós estamos encarnados e temos que vencer várias vicissitudes, peça que Francisco de Assis te dê o poder que a prece dele oferece. Né? A prece dele nos prepara para sermos antagonistas ao que naturalmente nós encontramos no dia a dia. Mas um antagonista com amor, um antagonista com compreensão, um antagonista com tolerância. E este é o poder da prece de Francisco de Assis, na minha opinião. O que é uma prece? Prece é o canal de comunicação que o nosso Pai nos fornece para nos permitir o contato com os nossos anjos da guarda, com os espíritos superiores, com os espíritos puros, e assim possamos ter a atenção do Mestre Jesus, que intercederá por nós diante de Deus. Esse é um conceito meu. Eu consegui entender que a prece significa esse contato, essa ligação, vamos dizer assim, essa necessidade. Tá? Então nós temos que ter uma necessidade de contato com Deus. Nós temos que ter uma necessidade de estarmos próximo dele. Nós temos necessidade de termos mais intimidade divina. Então ele nos deu, através da prece, a condição de suprir essas necessidades. Isso eu vim ao longo dos anos estudando e entendendo. Até recentemente, algum tempo atrás, eu acordava com pensamentos realmente muito tristes, pensamentos difíceis de se comentar uma outra pessoa. E ali eu fui trabalhando a qualidade da prece, antes de dormir e logo depois que acordar. E sempre pedindo a Deus que me ajudasse. Bom, eu sou a prova viva de que isso acontece. Eu acordo hoje, graças a Deus, pensando nos meus compromissos, primeiro com Deus, com Jesus, com bons espíritos, com meu anjo da guarda, com a minha família, com a minha sociedade, com essa doutrina que eu amo, e só por último eu penso lá no meu trabalho. Então são etapas que nós vamos vencendo aos poucos, sem fazer nenhum tipo de martírio na nossa vida, sem ficar muito ansioso, sem deixar as coisas do dia a dia por fazer, ou abandonando tudo por um motivo que nós ainda não estamos preparados. Não adianta se lançar à sorte sem conseguir entender o começo, o meio e o fim disso. Nós estamos aqui para progredir e nós vamos progredir. Tudo no tempo certo, quando estivermos preparados. Estamos aqui para servir e só vamos conseguir servir a Deus quando estivermos preparados. Chico Xavier já tinha dito isso, um ditado feito pelo nosso irmão Emmanuel: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então o alto já nos ensina muita coisa, é só olharmos com carinho, ouvirmos com atenção, incutirmos, introjetarmos cada palavra, vivermos ela na prática, e um dia nós vamos estar preparados para viver isso.
Tá? Então, essa comunicação que o nosso Pai nos fornece, e o nosso contato é primeiro com o nosso anjo da guarda, e se ele não consegue resolver, não está na alçada dele, ele vai pedir ajuda dos seus superiores, que pede ajuda do Espírito de escola, que pede ajuda a Jesus Cristo, e Jesus, se não tiver dentro daquela condição de resolver, por misericórdia, pede ajuda ao nosso Pai, e ele, dependendo do nosso pedido, da nossa necessidade, se aquilo vai nos ajudar a progredir moralmente, nos levar no caminho da felicidade absoluta, com certeza absoluta vai nos conceder. Mas eu não acredito fortemente que Deus nos conceda alguma coisa por mero capricho ou curiosidade. Tá? Então, evitem preces curiosas ou caprichosas, cheias de orgulho, cheias de vontades fúteis, porque isso não vai chegar aos ouvidos do nosso Pai. No máximo, vai chegar só aos seus ouvidos, ok? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, no item 3, por alguém que está em aflição. Olha o que o prefácio nos ensina, olha o que ele nos diz. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito, se não a resignação e a coragem? São a resignação e a coragem os principais lenitivos para quem está em aflição. Sem essas, não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá que recomeçar. Antes dele nos permitir fazer a prece, ele avisa: olha, se o enfermo não tem o desejo de se curar, se ele não entendeu o porquê ele está passando pelaquela aflição, ele vai aproveitar muito pouco. Então, muitas vezes, nós estamos com nossos parentes doentes e nos ajoelhamos com fervor, com sinceridade, com o coração cheio de piedade, de compaixão, pedindo a Deus que tire aquela enfermidade, mas esquecemos de pedir a Deus que dê a ele discernimento sobre o que ele está passando. Que ele possa fazer a reflexão enquanto está na cama, no hospital ou naquela agonia. Que ele possa não reclamar, que ele aprenda a aceitar firmemente, lealmente aquela dor, aquela angústia, aquela situação que provoca o mal-estar na vida dele. Porque isso vai dar para ele uma conexão, os misericordiosos, que são todos aqueles que trabalham em nome de Deus, por ser ele todo amor, toda justiça, toda bondade, toda misericórdia. Deus jamais nos deu, nos dará fardos que nós não possamos segurar. Muitas vezes o enfermo está na família com uma missão para fazer a família toda se dobrar num sentido humilde, no sentido evangélico, no sentido espiritualista, e não só no sentido submisso, subserviente. Se dobrar, aceitar que Deus está na vida de todos eles. Que passam anos, décadas, reencarnações sem reconhecer Deus como o principal causador das coisas boas, porque Deus não causa coisa ruim na vida de ninguém. A dor na vida de uma família não é ruim. Não é ruim. E muitas vezes nós, agora, principalmente nessa fase do Covid, muitas pessoas perderam seus pais, seus sogros, sogras, e sentiram dores. E ouço as pessoas falarem do Covid como se fosse um grande inimigo da humanidade. E, na verdade, nunca houve uma época, pelo menos dos meus 50 anos de idade, uma época tão boa para conviver com a família, para respeitar o próximo, para respeitar a natureza, para ficarmos mais quietos, para termos oportunidades de criarmos coisas juntos. Nunca se teve tanto ócio criativo nesse planeta como nos últimos meses, desde o dia 19 de março para cá. E as pessoas ansiosas para quê? Trabalhar, pegar engarrafamento, receber salário, ir para shopping, ir para praia. Tanto que foi a primeira oportunidade de porta aberta, nós estamos aí com as pessoas sendo reinfectadas por imprudência, por falta de responsabilidade, por não crer que esse momento que atravessamos é um momento importante para reflexão e preferem correr o risco de se contaminar, a levar um colapso ao sistema de saúde, que já é frágil, por causa da falta de compreensão da relação que tem com Deus.
Aí lá embaixo ele nos ensina a fazer a prece. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra o nosso irmão, se assim for da sua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que assistai nas suas aflições, se, no seu interesse, elas lhe não puderem ser poupadas. Fazei, compreenda que são necessárias ao seu progresso. Está aí toda a explicação, todo o modelo, que você não precisa copiar palavra a palavra. Só compreender a palavra antes de construir a sua prece, antes de construir os motivos para falar com Deus. Então Kardec foi extremamente feliz com essa missão. Trouxe para a humanidade um manual completo de autorreflexão, de autocrítica, de autoajuste, de práticas no bem, sem fazer o mal, de adoção do exercício de aprender a amar, de se melhorar dentro desse amor, de melhorar outras pessoas dentro desse amor e ter com isso uma conexão com a espiritualidade que nos leva até o nosso Pai, conforme promete Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Oramos como cremos? Cremos como oramos? Vivemos o que pedimos? Essa é uma reflexão que eu faço todos os dias. Quando eu faço uma prece, quando eu faço uma oração, eu creio no que estou pedindo? Eu creio no Deus que eu estou pedindo? Eu confio nele? Essa crença foi o meu principal movimento para que eu pudesse orar. Quando eu me debrucei, me ajoelhei, quando eu fiquei em determinada posição, me concentrei, respirei, eu falei com fervor, com confiança de que serei ouvido. Eu parei para ouvir o que Deus mandou para mim de notícia, porque Ele responde a todas as preces, para atender e para não atender, e quando não atende, Ele explica um pouco mais. Eu imagino Deus falando com as pessoas da seguinte forma, pelo menos comigo já falou através do meu anjo da guarda, de algumas maneiras assim: meu filho, você não está preparado para esse tipo de missão. Concentre-se no aprendizado. Até você aprender, você precisa continuar na posição que está. Contente-se, seja feliz e aceite. Obrigado por falar comigo. E ali, quieto eu fiquei, como eu vivo uma vida bem tranquila, bem comedida com minha esposa, evitamos qualquer tipo de aparição, alarde ou sermos centro das atenções, porque os nossos anjos da guarda sempre conversam conosco, informando que a simplicidade, que a humildade é o caminho que nós precisamos conquistar, que nós ainda não temos fortemente em nossos corações a simplicidade e a humildade cristã. Nós não estamos cristianizados o suficiente para pedir, admitir e executar determinadas tarefas. Então nós precisamos orar com crença, crer na hora que orar e viver o que pediu. Se eu pedir e ele não me atendeu, ele me disse que era para eu voltar para os estudos, cabe a mim voltar aos estudos. Se eu pedi e ele me atendeu, eu tenho que viver aquela graça e, inclusive, falar a verdade. Muitas pessoas têm graças de Deus maravilhosas, falam assim: não, eu estudei muito, eu trabalhei muito, eu fiz para merecer. Maior arrogância, esquecendo de agradecer a Deus pelo que recebeu. Então, eu tenho, junto com a minha esposa, esses três questionamentos diários. Oramos como cremos? Cremos como oramos? Estamos vivendo aquilo que nós pedimos como graças a Deus? Nós estamos agradecendo o que pedimos? Estamos vivendo isso ou simplesmente foi um pedido atendido como um livro que você recebe de presente, coloca na prateleira e esquece? Em vez de quando você lembra, esse livro aqui foi Deus que me deu. Você leu, você aprendeu, você estudou aquele livro, colocou ele em prática? Porque senão é uma graça desperdiçada. Continuando lá no capítulo 28, na prece que diz pelos que não estão na terra, prece pelos que já não estão na terra, nós vamos aprender o seguinte:
As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhe um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo ao despertar. Aqui eu quero chamar vocês para fazermos uma reflexão de como ainda acontecem os sepultamentos dos nossos entes queridos. Tem pessoas extremamente inconformadas por ter perdido os seus parentes e, por causa do protocolo de saúde, não pôde participar do sepultamento dos seus amores, daqueles que estavam vivendo com eles uma experiência. Como as pessoas falam, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu amigo, nós não somos donos de nada, meus irmãos. As pessoas simpáticas que vêm conosco em nossas famílias internas, biológicas, né, e externas de afinidade, são só os nossos relacionamentos, são os nossos irmãos. Nosso irmão pai, nossa irmã mãe, nosso irmão, nosso irmão amigo, amiga, namorada, namorado, noivo, noiva, esposo, esposa, chefe. Nós nos atraímos pela afinidade. E essa afinidade é espiritualizada. Deus nos deu essa capacidade de atrair as pessoas para o nosso lado. Aí vamos para um velório. Observe a cena do velório como é. Pessoas que passaram às vezes 10, 15 anos sem ver o pai, sem ver a mãe, sem chorar por eles por alegria no dia do aniversário, no dia de uma conquista, ou numa conversa um pouco mais amorosa, cheia de sentimentalismo. No dia do velório quer chorar todas as lágrimas, quer gritar às vezes. Eu vejo pessoas desmaiando no pé do velório. Respeito, respeito, sem dúvida nenhuma. Vira e mexe, um católico liga e pede para que façamos presente no velório para fazer uma prece pelo aquele que partiu. E eu fico todo deslocado porque eu não me sinto, né, com essa, vamos dizer assim, com essa atribuição. Mas mesmo assim aceito e vou assistir o velório. E tento explicar para as famílias esse processo científico do deslocamento da energia, deixando a matéria que já está inerte. E que dentro desse processo existe uma misericórdia acontecendo, uma aceitação que precisa ser feita por quem está partindo, um convite do outro lado para quem está chegando, um anfitrião que está nos esperando. Claro que isso dado ao adiantamento moral de cada um, né? Nós temos aí ensinamentos, inclusive nós podemos de novo aqui citar o livro Nosso Lar para entender um pouco melhor sobre o processo de desencarnação. E eles estão desesperados, como se aquele desespero fosse promover um novo sopro e aquele ser que está ali cheio de flores em cima do seu corpo, né, como um tipo de homenagem que eu respeito muito, fosse levantar novamente. E ali aquela carga de sofrimento, aquela carga de choro, aquela carga de sensação de perda, às vezes até blasfemando, achando que Deus não foi justo quando acontece, por exemplo, o caso de desencarnação de pessoas que estão em idade tenra, crianças ou jovens, ou por uma situação assim realmente pouco aceita, como violentada, como assassinada, e as pessoas ficam se perguntando por que aconteceu isso com a minha família, eu não merecia. Aí começa a blasfêmia no pé do túmulo e toda essa irradiação de energia se transforma negativa para o ser que está em deslocamento. E os bons espíritos, os anjos da guarda, não conseguem evitar isso, porque é uma vontade nossa de fazer. Agora imagine se entendermos ao pé da letra, literalmente, que não objetiva unicamente dar-lhe testemunho simpático, falar dos seus amores, do período, de como viveu, de como ele era bom, ela era boa, o que ela fez para a humanidade, não significa isso, mas sim de auxiliar. Imagine colocarmos, no dia que tivermos no velório, de auxiliares para liberar o perispírito do corpo, fazendo preces edificantes, evocando os bons espíritos para quebrar esse ímã que liga o perispírito no corpo,
de uma forma que ele possa seguir em paz e ser bem aceito. É só assistirmos um videozinho chamado Desencarne de Dimas e nós vamos entender como uma família, como um ser, como a esposa do Dimas, por amar tanto ele, por não querer que ele fosse embora, estava imantando ele com uma teia de pensamentos, de dor, de sensação de perda, de insegurança, porque o seu provedor, o seu amor, o companheiro da sua vida já não iria estar mais fisicamente com ela. E olhe que ela viveu com Dimas anos a fio dentro da doutrina e mesmo assim não entendeu esse processo. E aqui Kardec nos explica de forma clara. E nos ensina a falar com Deus. De novo, não para pegar essas palavras e copiar e lê-las de uma forma decorada, não. Você precisa entender isso e usar o seu coração, irradiar sua energia sincera para contagiar nas outras energias encarnadas, desencarnadas presentes. E dessa forma, inclusive, vai bloquear uma ação de vampirismo, uma ação de cobrança naquele momento, porque há espírito do outro lado que às vezes vem nos cobrar algo no pé do túmulo. E se tivermos uma oração fervorosa, os espíritos, anjos da guarda, os espíritos familiares irão se aproximar, irão pedir com muito carinho para que aquele assunto seja tratado num outro momento, numa outra oportunidade, para que permita que aquele irmão volte à pátria amada, à pátria espiritual, com tranquilidade. Olha o que a prece diz. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma do nosso irmão, a quem acabaste de chamar da terra. Possa ser-lhe contada as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizada e encurtada as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o vieste receber, e tu, particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria, dar-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto, ou seja, o mais rápido possível, da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Kardec realmente foi muito feliz com esse presente, com essa instrução, com essa orientação. E ele soube colocar de uma forma didática que aprendêssemos para que praticássemos do nosso jeito. Repito, o fato de termos uma coletânea de preces não quer dizer que tenhamos que decorar essas preces para que possamos passar o dia todo, ou algum período do dia, ou algum período da vida conversando com Deus. Eu prefiro que converse o dia inteiro, através das suas atitudes, evitando qualquer dissidência, quando entrar num assunto polêmico, quando vier a maledicência para criticar o seu irmão, engula, respira, faz igual o André Luiz, põe água na boca, aguarda essa água por uns 3, 4, 5 minutos, é o tempo que você vai esquecer aquilo que você queria dizer e você termina não se contaminando com isso. E você tem um contato constante com Deus. E quando tiver na sua família, ou você for convidado para um velório, até um ambiente, uma situação que nós evitamos bastante, você procure lembrar de que aquele momento é um momento sublime que Deus está convidando o seu filho para voltar para casa. Aqui é uma passagem, aqui é um momento, aqui é transitório, e ele já viveu a etapa dele. Acredito eu que ele tenha vivido tudo. E se não viveu tudo, ele vai ter que retornar para finalizar aquela tarefa não cumprida. E nós, que estudamos o Espiritismo, precisamos conversar com essas pessoas com segurança, com clareza, sem precisar se preocupar o que ela vai pensar, o que ela vai sentir, como ela vai aceitar aquelas palavras. Porque a verdade encara a razão a todo momento, ensina Kardec em toda a obra espírita. E com isso, nós não vamos fazer da prece um ritual. Observe como está o Pai Nosso hoje. Eu acompanho um grupo de 14 a 16 rapazes que lutam para vencer alguns vícios, né? Vícios de dependência químicas, vícios de dependências de todas as ordens, assim como a humanidade também está buscando vencer alguns vícios morais, né? Alguns reconhecem, se veem como adictos morais, outros não, ficam se escondendo, ficam evitando e ainda se posicionando como pessoas, né, já puras, já completas em sua essência,
de riqueza moral. Bom, eu humildemente digo para vocês, sou um adicto moral, sou um homem que procura todos os dias vencer as minhas más inclinações, né? Tentando me corrigir, tentando me posicionar de uma forma mais cristã a cada oportunidade. Então, publicamente, estou dizendo para vocês que eu vou para uma casa de atendimento espiritualizado, que é o nosso Lar Francisco de Assis, e lá eu estou sempre com nossos irmãos, e lá eu aprendo muita coisa. O que eu aprendo é vencer os meus vícios. Eu me vejo igual a eles. Eles têm os vícios deles para serem vencidos, como eu tenho os meus vícios que precisam ser vencidos. E espero que Deus me dê a oportunidade para que eu consiga chegar lá. E nessa oportunidade, sempre eu estou pedindo quem está com vontade de fazer uma prece. E sempre eu explico todo o passo a passo da prece. Primeiro, o equilíbrio da respiração, depois a concentração, depois o desenvolvimento do motivo que você quer falar com Deus. Depois que você tiver o motivo, você começa a introdução da sua prece. Introduziu a sua prece, você faz o seu pedido e por fim você agradece. 6 passos básicos. E mesmo assim, eu vejo irmãozinho nosso que entra num Pai Nosso que em 2 segundos já foi feito. De onde é que vem esse hábito? A sociedade está habituada a pegar um terço e fazer vários Pai Nossos, várias Ave Marias, e eu pergunto, com que objetivo? Muitas e muitas vezes nós fazemos prece para nos livrar, para que Deus nos livre, que Deus tire de nós alguma dor, alguma deficiência, algo que precisamos superar, e não nos comprometemos na prece em fazer isso. Não, deixa eu rezar às 18 horas de todos os dias para Nossa Senhora, que eu acho lindo, 18 horas, quando eu estou sendo conduzido em algum carro, um táxi, um Uber, que está às 18 horas e começa a Ave Maria, eu fecho meus olhos e peço a Papai do Céu que me ajude, que me dê discernimento, me dê força, que eu possa vencer os meus maus pensamentos e que um dia me transforme em um ser puro para servir a tua causa. Acho lindo a prece de Nossa Senhora, a nossa mãe. Não tenho nada contra. Mas ela está saindo do coração, ela está irradiando energias boas, ou ela simplesmente está cumprindo uma agenda, está cumprindo um compromisso que você tem ali às 18 horas fazer uma prece. Segundos depois você faz o quê? Volta para o carteado, volta para o jogo de buraco, volta para a mesa para discutir sobre política, volta para discutir sobre os deveres de casa que o filho não fez, questionar porque o marido está trabalhando muito e não está chegando em casa ao ponto de ver as crianças acordadas, ou que a esposa não está cumprindo com os seus deveres, sendo ela mãe, empresária, professora, amiga, babá, companheira de jardinagem, com multitarefas a executar, para questionar por que aquela funcionária do lar não está limpando o criado mudo que está cheio de poeira. Nós fazemos uma prece para um ser especial como Nossa Senhora. Nós convidamos a família para poder falar da importância de Nossa Senhora em nossas vidas, para, pelo menos pelos próximos 5, 10 minutos, discutir o quanto ela foi e será importante para a humanidade, o papel dela diante da humanidade. É aqui que eu quero chamar a nossa reflexão. Que façamos essa reflexão sempre que fizermos uma prece. Fizemos a prece, terminou a prece, por que levantar tão rápido? Por que não procurar refletir sobre o que pediu? Por que não dar um tempo a Deus para nos responder, a Nossa Senhora para nos responder, a Jesus para nos responder, através dos nossos anjos da guarda, se a nossa solicitação, se a nossa prece foi realmente atendida, se será atendida, se merecemos ou não merecemos? Porque se ele não for nos atender, ele vai nos explicar por quê, e nós vamos nos sentir confortados, porque Deus é justiça, Deus é amor, ele jamais negará um pedido a um filho, como também jamais atenderá um pedido que se fará mal a esse filho, que trará para ele algum tipo de sabor. Então saiamos dessa condicional de fazer da nossa prece um ritual. Façamos da prece um hábito diário, constante em nossas mentes.
ao sairmos do nosso carro, a pedirmos entrar no Uber tratando o motorista como nosso irmão. Bom dia, meu irmão, você está bem? Fez boa viagem? Vamos seguir em Deus. Auxiliar ele no caminho. Olha, não vá por aqui, não vá por ali. Isso é mais arriscado para você, para nós. Terminou a viagem, muito obrigado pela sua atenção e elegância. Parabéns. Lava lá no aplicativo e agradeça dando as estrelinhas que ele merece. Porque ele está ali prestando um serviço para sobreviver, ele não está ali prestando um serviço só para ser subserviente a você. E dentro desse processo de 10, 15, 20 minutos de viagem, faça uma prece com ele. Por que não convida ele para fazer uma prece, mesmo que em silêncio? Pense nele e faça uma prece. Não precisa dizer assim, oi, tudo bom, seu João, sua Dona Maria, a motorista do Uber? Você poderia fazer uma prece comigo? Não precisa, porque ele está precisando de atenção para poder dirigir. Pense nele que está ali perto de você e faça uma prece para que Deus o ajude. E tire a prece dessa questão ritualística, dessa questão dogmática e coloque ela como um hábito. E isso vai fazer de você, com certeza de todos nós, seres melhores. Por fim, nós vamos falar sobre o item 5, prece pelos doentes e pelos obsidiados. Olha, tarefa de medianeiro. As pessoas procuram as casas espíritas normalmente por aflições. Eu, quando procurei a primeira vez uma casa espírita, eu pedi a uma senhora que não tinha quase dente nenhum nos lábios, mas um sorriso muito lindo, ou melhor, quase nenhum dente na boca, perdoe-me, e um sorriso lindo nos lábios, e eu pedi para ela tirar uma energia ruim, eu usei outro nome, obviamente, do meu corpo. E ela carinhosamente, sente, meu filho, diga o que lhe aflige. E eu conversei, falei, ela pacientemente esperando. Quando terminou, ela me entregou um papelzinho escrito e eu fui fazer o TE, o tratamento espiritual. Entrei na casa espírita há 25 anos, estou dentro dessa movimentação, mas aqui no nosso estado, onde eu estou há 6 anos, foi que eu encontrei, que eu vi que o espiritismo reside dentro de mim. Então é tarefa nossa cuidar daqueles, né, que nos procuram, porque um dia nós estávamos e ainda continuamos de uma certa forma doentes e procuramos os nossos líderes em nossas casas espíritas ou procuramos outras casas espíritas para fazermos tratamentos periódicos, que é muito importante o medianeiro estar procurando se tratar, procurando se recolher, procurando recolocar sua energia, alinhar os seus chakras, manter-se nos estudos, manter-se consciente, porque ele é um cilindro à disposição do serviço do bem na seara do Cristo, e ele precisa ter essa responsabilidade. E aí Kardec nos explica: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todas as ordens semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. A par da mediação ordinária elaborada pela ciência, ou melhor, a par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Ou seja, além de nós termos o magnetismo, que é uma energia constante no nosso corpo, a manifestação mediúnica, que nos promove condições de curar, que nos coloca numa condição de curar, conforme Deus ensinou a Jesus Cristo, e Jesus Cristo trouxe para todos nós através dos 12 apóstolos, mostrando que todos eles tinham capacidade de curar e afirmando que todos nós temos capacidade de curar, é através da prece. Agora, como é que você se posiciona diante do enfermo? Como salvação dele? Como remédio em si, o medicamento em si? Ou como simplesmente um instrumento à disposição do Cristo, à disposição de Deus, à disposição dos médicos que estão na espiritualidade, para que eles possam fazer contato com o nosso corpo, utilizando o nosso corpo, a nossa boa vontade, a nossa fé que ainda está em construção, porque não é uma fé inabalável ainda. O ser humano ainda não pode abrir a boca com todo o peito e dizer a minha fé é inabalável. Ele vai ter que provar isso com suas dores, com sua resignação, com seus dissabores.
Ele vai ter que passar por situações catastróficas para provar que ele não vai se afastar de Deus em nenhum momento, não vai duvidar da misericórdia de Deus. Nós passamos agora por um processo de Covid e as pessoas quase que entram em pânico. Imagine se nós tivéssemos um apocalipse. Como é que nós nos comportaríamos diante de Deus, numa condição de ver os nossos filhos dragados por fogo, sequestrados, desaparecidos, nossos pais, nós iríamos dizer assim, graças a Deus que isso aconteceu, que ele vai passar por uma fase melhor, está na mão de Deus, Deus está protegendo. Quando um filho nosso desaparece ou some por alguns dias, ou até simplesmente passa por uma situação complicada, como é que nós nos relacionamos com Deus? No desespero, na grande maioria das vezes. Eu não estou aqui julgando, eu estou aqui identificando um comportamento comum, um padrão na sociedade. O que Deus espera é que sim, choremos, sintamos por aquela situação, mas que confiemos nele. Aí nos posicionamos diante do doente sem a confiança que Deus irá curar ele. Essa cura vai chegar? Não vai. Foi assim que lá em Mateus, acho que no capítulo... Eu sei que é item 5, me esqueci o capítulo. Quando o pai procura Jesus e diz, Jesus, eu falei com todos os seus discípulos e nenhum deles conseguiu curar. Por favor, cura o meu filho dessa obsessão. E Jesus fala, homem de pouca fé, traz aqui o seu filho. Conversou com o nosso irmãozinho que está obsidiando, com muito carinho, muito amor, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, presunção ou nenhuma autoridade. A autoridade que ele tinha era de amar. E disse assim, meu irmão, se afaste do seu irmão. Depois nós vamos resolver isso. Essa é a versão que eu tenho no meu coração de Jesus. E o Espírito, respeitando Jesus, sabendo quem ele é, se afastou. E aquele ser se curou. Mas foi orientado a não permitir mais a atração dessas relações. Porque a conduta do ser é que atrai as obsessões. O modelo de pensamento, de sentimento e de ações é que atrai esse tipo de obsessões. Mas Deus fez, Jesus fez em nome de Deus. E nós precisamos aprender a fazer em nome de Jesus. Nós precisamos deixar claro na nossa humildade, na nossa simplicidade, que ali terá um tratamento em nome do Cristo, não em nosso nome. Nós não somos curandeiros, nós não somos os médicos da espiritualidade. Médico da espiritualidade é Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e tantos outros que estudaram a medicina aqui para exercê-la lá na espiritualidade, para entender aqui na prática física, fisiológica, o que eles precisam fazer lá com o tratamento energético, como André Luiz traz muito bem em sua obra. Entendendo esse conteúdo didático, nós vamos conseguir ter uma postura mais equilibrada, mais consciente, mais sapiente, para poder pegar oportunidades como essa e, associada à medicação ordinária, nós conseguirmos passar o magnetismo e a prece necessária para que aquele magnetismo faça-se valer no corpo do enfermo que está combalido, que não está expressando, não está irradiando, e nós precisamos motivar a irradiação perispírita dele. Mas quem vai fazer isso acontecer é a presença dos espíritos convidados por nós, que nós precisamos convidar com a nossa consciência. E aí ele nos dá uma dica de prece. Agora, só que ó, detalhe, essa prece precisa ser dita pelo doente. Então vamos supor que esse doente não esteja em condições de pronunciar palavras. O que é que o medianeiro que está daquele lado, ou a família, que também é um médium intuitivo, às vezes não está ainda numa condição mediúnica ostensiva, mas tem a mediunidade latente no seu ser, porque Deus deu para todos os seres humanos a capacidade mediúnica. O que é que ele tem que se sentir doente, ele tem que trocar de lugar, ter uma empatia literal para que ele possa pronunciar pelo doente. Mas, se aquele paciente tiver capacidade de pronunciar, nós precisamos auxiliar ele, falando ao ouvido dele, pedindo para ele repetir. Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprove mandar-me necessariamente, eu a merecia, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para a minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado, restituir-me a saúde. Bendito seja o teu santo nome.
A nossa preocupação é se a enfermeira chegou no horário certo para poder medir a pressão, perguntando à enfermeira que medicamento você está dando ao meu pai, à minha mãe, eu quero saber. Não tem nenhum curso de medicina, eu já vi isso dentro dos hospitais, questionando a capacidade profissional daqueles, duvidando de que eles serão capazes de cuidar bem dos nossos. Às vezes eu me faço a pergunta, antes do pai e da mãe chegar naquele hospital, antes do filho chegar naquele hospital, houve de ti um cuidado precipitado para prevenir, para evitar que aquela doença chegasse até ali? Mas quando chega no hospital, quer questionar, quer impor, quer exigir, quer criar condições, ainda colocando a arrogância na frente. Eu pago plano de saúde para isso, vocês estão aqui, vocês são obrigados a atender o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, sem nenhum tipo de amor. Agora, como é que você está com um paciente, um parente, um amigo, uma pessoa que ama num hospital e está dentro do mesmo hospital ameaçando o médico de processo, o hospital de processo? Como essa prece vai ter qualidade? Um hospital é um santuário, o nosso planeta é um santuário, um hospital escola, uma casa escola. E nós precisamos entrar no hospital com toda uma vontade, acompanhado dos bons espíritos, para mentalmente trocarmos de energia com aquele ser que está com seu padrão debilitado. Levarmos plasma para ele, para que ele sinta a nossa presença de felicidade e ele tenha motivos para que ele possa se curar, porque a doença não está no corpo, a doença está no perispírito. E se você doa plasma saudável para aquele perispírito que está doentio, ele tira aquele plasma doentio e se dissipa na natureza à medida do tempo que você vai se deslocando, vai andando, vai pensando e ele vai se dissipando na natureza. Os médios de comunicação mais ostensiva, às vezes até sente o mesmo sintoma, chega em casa, fica um pouquinho cabisbaixo, com a sensação de febre, como se fosse pegar uma gripe, mas logo depois seu anjo da guarda viu que ele fez um bom trabalho e restaura o seu perispírito na hora do sono, no desdobramento, levando ele, inclusive, para um educandário, mostrando a ele o que ele fez de correto e o que ele precisa melhorar quando voltar à visita, quando não recebendo novas instruções para voltar àquele hospital, para aquele doente, para que você possa passar para ele o lenitivo sagrado que está acima do lenitivo científico. Quantos de nós estamos nas nossas agendas evangélicas, as nossas agendas samaritanas, as nossas agendas franciscanas, as nossas agendas jesuítas, com o dia e hora de visitar hospitais onde tem pessoas que não têm parente e precisa dessa troca de energia, dessa troca de fluido vital? E nós temos essa maravilha que Kardec trouxe para todos nós, e muitas vezes jogamos a prece fora, chegamos até com boa vontade, mas é só a enfermeira atrasar um pouquinho o horário de dar medicação, porque ela estava atendendo o nosso outro irmão do outro lado, que teve alguma complicação, precisou ir ao banheiro, andou devagar, deslocamento com soro no braço, para que essa enfermeira seja rechaçada, criticada, às vezes até agredida, e não amada. Ô, minha irmã, obrigado que você chegou, está precisando de ajuda. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Quer que eu segure? Quer que eu ajude? Quer que eu limpe? Quer que eu passe um pano? O que é que eu posso fazer? E se colocar à disposição do bem, sem julgamento, sem críticas. E jogamos essas preces, esses momentos de amor fora. Bom, nós estamos falando de prece e estamos falando de conduta. A pergunta que alguns devem me fazer é o seguinte: uma coisa tem a ver com a outra? Claro que tem, porque não adianta você tentar ser um homem de fé se você não vive essa fé, se você não professa essa fé. A fé sem obra é fé nula. A fé sem obra não existe. Nós precisamos viver a prece todos os dias nos nossos atos, todos os dias nas nossas oportunidades. É isso que essa coletânea nos ensina em todo o processo, em todas as passagens, em todos os ensinamentos. Prece intercessória, prece para todas as situações, para nós, para os outros, quando desencarna, quando está doente, quando está aflito, quando desapareceu, enfim, quando cometeu suicídio. Tem prece para ajustar todas as nossas vidas, todas as nossas dissidências, todas as nossas inseguranças, todas as nossas insatisfações. Olha, interessante que a prece é para curar más inclinações, mas também tem prece que nos ensina a agradecer.
agradecer pelo serviço, agradecer pela oportunidade e, acima de tudo, agradecer pela vida. Nós precisamos viver com confiança o que pedimos. Nós precisamos viver com confiança o que escolhemos. Os meus alunos em sala de aula me perguntam: professor, qual o significado do sucesso? E eu só tenho hoje um significado. Sucesso é viver feliz a vida que você escolheu viver. Se você escolheu viver a vida sob a luz do Espiritismo, você precisa se tornar um espírita. E só existe um caminho para se tornar um bom espírita: estudando seriamente, como Kardec pede. Quando você descobre a didática, todos os ensinos da obra kardecista, também da obra de André Luiz, da obra de Emmanuel, da obra espírita como um todo, você começa a sentir a necessidade de se transformar. E só tem um caminho para se transformar: a caridade. A caridade transforma porque você se coloca do lado do outro, você consegue conquistar uma empatia cristã. E se colocando do lado do outro, você começa a pedir a distância por ele. E esse pedido à distância, adivinha qual é o ato? O ato da prece. Quando você o visita na rua, no hospital, em algum lugar, ou até na prisão mesmo, que existe alguns evangélicos, alguns espíritas, alguns católicos que vão nas penitenciárias fazer uma visita dominical e levar um pouco do evangelho para esses homens que estão lá em uma situação selvagem, presos como animais, né? Até mesmo nesse momento, nós precisamos levar a graça, a gratidão, levar o comportamento de consciência, o comportamento de prece. Quando nós voltamos dessa visita, chegamos em casa, que lembramos deles, nós comunicamos a ele durante a noite o nosso desejo que ele fique bem, que ele possa responder pelos seus delitos, que ele possa ter um julgamento justo, não redundantemente falando, um julgamento que seja justo e que ele possa assumir as suas responsabilidades. Quando nós estamos na rua entregando um lençol, entregando um travesseiro, um pouquinho de pão, um pouquinho de sopa, um pouquinho de café para aquelas pessoas, nós precisamos levar para ele a certeza de que aquelas mãos não são nossas. Aquelas mãos que estão entregando, são as mãos do Cristo, que nós somos trabalhadores do Cristo, nós somos trabalhadores da causa. Eu costumo dizer e afirmo aqui para todos vocês, eu não sou trabalhador de casa espírita, eu sou trabalhador da causa espírita. Eu procuro admitir o espiritismo na minha vida e tenho procurado aprender, e ainda não aprendi, a viver condizente com esse meu desejo. É preciso fortalecer a intimidade divina. É preciso irradiar a conexão que nós temos com Deus. Para irradiar essa conexão que nós temos com Deus, nós precisamos ter essa conexão primeiro. Irradiando essa conexão que nós temos com Deus, quando nós tivermos a oportunidade de fazer uma prece, nós vamos estar o tempo inteiro envolvidos com essa prece. Esse é um dos nossos papéis. É isso que nós precisamos continuar conquistando. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer essas preces evocando os nossos anjos da guarda, com a certeza de que eles vão nos acolher. E que se eles não tiverem condições de nos ajudar, que na maioria das vezes têm, eles vão pedir ajuda a todos aqueles que estão acima deles. E a ajuda chegará, desde que você confie em Deus e aceite o pedido como já atendido. Finalizando, Jesus, conversando com Pedro, perguntou a Pedro: Pedro, você sabe orar? E Pedro responde meio que arrogantemente, né? Claro, Jesus, eu sou um bom hebreu, como um bom hebreu, eu faço minhas orações todos os dias quando o sol raia e todos os dias quando o sol se põe. E você conversa com Deus nas suas preces, nas suas orações? Sim, converso com Deus. Pedro, e você ouve o que Deus te diz? Nesse momento, Pedro se silencia e percebe que suas preces estavam caindo no vazio. E que Deus nos abençoe e que possamos, daqui para frente,
fazer preces que não caiam no vazio, que possam chegar aos corações dos nossos irmãos que trabalham por nós na espiritualidade, para nos ajudar no caminho do bem e evitar que façamos o mal e que um dia conquistemos a felicidade absoluta. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso planeta nessa fase de transição, abençoe as casas espíritas, a Federação Espírita, abençoe todos vocês e que essas bênçãos sejam sinceras e que nesse momento eu consiga irradiar essa conexão que eu promovi no início dessa fala com o alto para falar com vocês com sinceridade, com humildade e com muito amor. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, que hoje fizeram parte dessa exposição, o Francisco Lima e o Adilson. Hoje o nosso foco foram nas preces espírita, seja na Revista Espírita de 1866, de janeiro, seja no nosso Evangelho, no finalzinho dele, onde a gente encontra as preces. Muito obrigada pelas excelentes exposições de hoje. Antes da nossa prece final, quero convidá-los, primeiramente, a agradecer, por nos ajudar e fazer parte aí dessa família, desse curso básico. Muito obrigada a cada um de vocês que nos assistiram, que nos acompanha aí. Muito obrigada. E também convidados para a 13ª edição, que vai ser com os irmãos Manuel Sampaio continuando aí a nossa revista espírita. Vai para um mês de fevereiro de 1866, em seus aspectos pontuais e doutrinários. E também o nosso querido irmão Fernando, falando sobre o céu e o inferno, o seu capítulo 1 e o capítulo 2. Agora vamos à nossa prece final. Muito obrigada, Espíritos de Luz, por nos acompanhar por mais essa edição desse curso básico, por proporcionar a cada um de nós conhecimentos necessários para a nossa evolução. Muito obrigada. Gratidão aos queridos irmãos coordenadores desse curso que se empenham tanto em dar continuidade nele, que a gente sabe que não é fácil. Obrigados aos irmãos expositores, aos coordenadores, amigos, irmãos, e também aos meninos que fazem tão bem esses vídeos, a edição de cada um desses vídeos. Gratidão por cada um de vocês. Muito obrigada, Senhor, por toda a saúde e proteção e nos ajudar no caminhar terreno. Assim seja.